Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians, junto com a turma do Gazeta Esportiva, que teve o afastamento do Romeu Tuma Júnior e Fabinho Soldado, que foi sondado pelo Santos, mas decidiu ficar no Corinthians. E também a volta de Garro como titular para o jogo contra o Vitória. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Semana fez 6 meses de campanha de arrecadação da torcida do Corinthians para abater a dívida da Neoquímica Arena. Então, Sylvester Stallone queria saber e entender se essa ação vai continuar, quanto que foi arrecadado até agora, como que tá tudo isso. Silver, boa noite para você. Michele, sextou, mulher, mas sextou pra vocês aí que não são setoristas do Corinthians, porque novas bombas foram detonadas hoje, mas eu vou começar leve falando da vaquinha corintiana, que realmente é uma ação incrível da torcida do Corinthians, sempre fiel ao time, independentemente de política, de grana, de Série A ou Série B, de jogador. É uma torcida, no geral, que ama apaixonadamente o clube, a camisa, o escudo, a tradição. Então vamos lá. A vaquinha, respondendo a sua pergunta, ela tinha duração de 6 meses, estaria sendo encerrada no mês de maio, mas vai continuar, continua de pé e vai continuar até o final do ano, até dezembro. Arrecadou através das doações dos torcedores corintianos, ricos, pobres, médios e humildes, 40 milhões de reais, pouco mais que isso, 40 milhões e 400 mil reais de uma meta de 700 milhões, que é o tamanho da dívida. Ah, só 5%, entre 5% e 6%, eu considero algo bem relevante. 40 milhões saindo do bolso do torcedor. Claro que tem toda uma fiscalização, esse dinheiro não pode ser utilizado de outra forma pelo Corinthians, apenas para amortizar a dívida da Arena do Timão, da Casa do Povo. Agora vamos lá. Primeira dinamite detonada a respeito do Conselho Deliberativo do Timão. Comissão de Ética do Corinthians protocolou pedido de afastamento imediato do Romeu Tuma Júnior do cargo da função de presidente do Conselho Deliberativo pelos seguintes motivos. Vou resumir aqui com outras expressões: condutas consideradas prejudiciais ao clube, como manchar a imagem da instituição, e condutas antidemocráticas. A decisão é liminar. O Tuminha, obviamente, vai se defender. O pedido de afastamento, Michele, para quem não se lembra, aconteceu inicialmente em abril, ainda durante a gestão do Augusto Melo, que foi empichado, que está afastado. E agora esse pedido de afastamento foi devidamente protocolado, ou seja, oficializado. O Tuminho, pela liminar, não é mais o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Palavras da minha fonte ligada à Comissão de Ética e que conseguiu essa liminar. Abre aspas, a mesma mão que coloca é a mesma mão que tira, fecha aspas. Vamos falar um pouquinho das negociações com a Adidas. O Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, aguardando aí a Assembleia Geral de Sócios, que deve ser marcada. Restam poucas horas para essa Assembleia ser marcada para confirmar ou não, através do voto do associado, o afastamento definitivo do Augusto ou o retorno do Augusto. Mas o Osmar Stabile se encontrou com o pessoal da Adidas na quarta-feira. Essa informação já foi amplamente divulgada. Está tentando se inteirar se realmente é uma proposta que o Augusto acabou citando antes do afastamento, né, de 1 bilhão por 10 anos, a Adidas tentando entrar no Corinthians. Então houve esse encontro e agora o Stabile vai conversar, pretende se encontrar com o pessoal da Nike, porque a Nike está aqui há mais de 2 décadas, tem contrato vigente até o final de 2029 e teria, de acordo com o contrato, direito a cobrir qualquer proposta. Então o Corinthians quer o melhor para ele financeiramente, tentando evitar algum problema jurídico em caso de rescisão de contrato e de troca. Diretoria vai tentando se recompor depois da queda de toda a diretoria junto com o Augusto, e nomes que estavam nas gestões anteriores, tanto do Augusto como do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e do Roberto de Andrade, estão voltando aos cargos principais aqui. Eu estou aguardando apenas uma confirmação do Corinthians. E o Fabinho Soldado, para encerrar, executivo de futebol, foi sondado pelo Santos, mas fica no Timão. Ufa, já já eu volto para falar de futebol.
Obrigada, Silver. Puxa vida, e aí todas essas mudanças no Corinthians e a questão do contrato, né? Tem que tomar cuidado porque acaba expondo a marca, né? A marca que está com o contrato vigente. Isso é complicado. Mais do que o Corinthians e a marca Corinthians, né? Já está sendo exposta de uma maneira negativa. Olha a imagem, né, que o clube passa, não só para o Brasil, mas para quem acompanha futebol, fora do país também. Uma negociação que o Corinthians, de repente, deseja fazer fora do Brasil. Tudo isso chega para as pessoas. Quem está no meio do futebol tem acesso hoje em dia a todas as informações. Sim. Aí você vê um clube tão bagunçado, né, tão desestruturado, com tantas guerras de vaidade, de interesses pessoais. Isso aí acaba prejudicando muito. Quer dizer, o presidente do conselho que convocou a reunião para o impeachment do presidente agora foi afastado, ou está para ser afastado. Quer dizer, é um samba do crioulo doido, como a gente dizia antigamente. É um negócio que não tem cabimento, não tem sentido, não tem, é um negócio completamente fora de propósito de qualquer clube minimamente organizado. E o Corinthians não consegue se ajeitar. Bom, eu vou dar um recado, é isso? E o Bazégio fala depois? Então tá, Bazégio, eu quero saber, inclusive, sobre essa questão da exposição da marca, se não é complicado, e você também falar dessa questão política que o Corinthians está vivendo. Agora, Sérgio, e toda essa questão do Corinthians, como é que tá? Olha, para mim tá muito claro uma coisa, o Augusto Melo, se cair, ele vai cair atirando. E isso já está acontecendo com o afastamento do Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. Todos nós sabemos que o Romeu é um dos principais opositores do Augusto Melo. Ele não votou, né? Pois é, você mas viu? Ele se absteve, ele não votou. O Augusto, ele tem um apoio ali relativo da Comissão de Ética do Corinthians, que foi quem afastou, né, o Romeu, e aí vai ter essa queda de braço. Quem vai ser o mais poderoso nos bastidores da política corintiana? No final das contas, quem vai decidir o futuro do Corinthians é o sócio na Assembleia para definir se o Augusto Melo vai ser desligado definitivamente, se ele vai poder voltar ao cargo. Honestamente, a situação da política corintiana está muito imprevisível e nebulosa. De fato, eu não sei se o Augusto Melo vai conseguir voltar ao cargo ou se ele, de fato, vai ser afastado definitivamente da presidência do Corinthians. Agora, um clube do tamanho do Corinthians passar por tudo isso, eu acho uma vergonha muito grande. O Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil, não pode aceitar esse contexto político atual. Tá uma bagunça e eu creio ser muito difícil essa bagunça nos bastidores não afetar o futebol, o campo, embora muitos jogadores e treinadores garantam que isso não influencia dentro de campo. Vamos aguardar. Ainda bem que tem o Dorival lá, que é um homem forte, né, experiente, para blindar esse elenco de toda essa confusão que está acontecendo. Amanhã é dia do novo contato com o Silvestre, tá no Parque São Jorge, Silver. Domingo tem jogo, a Fiel quer saber se o Coringão vai ter alguma novidade na escalação. A gente quer saber como é que tá a bola em campo, Silver. Ah, que bom. Posso falar um pouquinho de futebol no noticiário do Corinthians, bola dentro de campo, né? Até porque restam 2 jogos para o Corinthians antes da paralisação do futebol para a realização do Super Mundial de Clubes. Então o Corinthians joga no domingo, 18h30, em casa. São 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Sul-Americana ficou pelo caminho, resta a Copa do Brasil só para agosto. Acho que é agosto que vai ser retomada, e Campeonato Brasileiro. Então o Vitória em casa domingo, paradinha para a data FIFA, aí o Corinthians vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre dia 12 de junho e paradona para o Mundial de Clubes. Para o jogo de domingo, Michele, a expectativa é pela volta como titular do Rodrigo Garro, que no jogo da Sul-Americana no meio de semana na Argentina entrou, jogou meia horinha, recuperado após 2 meses de tratamento no joelho. Eu entendo, acredito que ele vai começar como titular. Aí o Dorival Júnior pode colocar em campo aquele quadrado no meio campo que foi muito utilizado pela família Dias antes, com o Ranieri, o Martínez, o Carrilho e o Rodrigo Garro. Na frente é Memphis Depay e mais um. Quem que vai ser o parceiro do Memphis, imaginando esse formato aí, um 4-4-2? O Thales Magno, o Hernandes ou o Romero? Eu iria de Romero, que tem 43 gols, é o vice-artilheiro da Neoquímica Arena, costuma fazer gol na Casa do Povo. Ele perdeu a artilharia pro Yuri Alberto, que tem 45, mas o Yuri está machucado, aquele problema na vértebra da coluna na região lombar, e só volta a jogar também lá para agosto, Michele. Então é mais ou menos isso a grande expectativa para o jogo de domingo, a volta do Garro como titular.
Valeu, Silvestre. E aí, Vazege? E aí, Alex? A volta importantíssima do Garro, né? Se de fato isso se confirmar, o Corinthians ele muda de patamar quando o Garro está em campo. É outra coisa. A quantidade de partidas que o Garro já decidiu sozinho para o Corinthians. Ele e o Yuri Alberto. Ele e o Yuri Alberto são os jogadores mais decisivos de longe. E aí você tira a camisa do Garro para dar para o Memphis e o que o Memphis tem entregado, né? Mas enfim, isso é uma outra questão. Achei uma injustiça enorme com o Garro. Mas a gente fica contente porque é um jogador que vinha brilhantando muito, né, o cenário do futebol brasileiro, um jogador muito importante para o Corinthians, e a gente espera que ele volte bem, porque é sempre bom ter bons jogadores, jogadores de qualidade, algo que está cada vez mais raro aqui no país. Eu não sei se a queda de produção do Memphis Depay tem a ver com esse tumulto todo dos bastidores do Corinthians, que inclusive me parece que tem alguma coisa atrasada com os jogadores em termos financeiros também. O Augusto Melo falou que não tinha nada, mas tem um zum aí de que tem coisa atrasada lá no clube, de premiações. Eu não sei se isso influencia no rendimento, né, de alguns jogadores, do Memphis Depay especificamente, mas que ele caiu de produção bastante, isso é fato. E o Garro, sem dúvida, hoje é uma salvação para o time do Corinthians conseguir ganhar. Sorte do Corinthians vai enfrentar o Vitória em casa, que não tem um grau de dificuldade tão grande assim. Tem que tomar cuidado, tem que respeitar tudo isso, mas é um jogo bem ganhável para o Corinthians nesse final de semana para dar uma acalmada na situação dentro de campo. E a gente vai acompanhar no Mesa Redonda os vestiários. A partida acaba, o Mesa Redonda começa e a gente traz tudo para vocês, toda a repercussão dessa partida, que com certeza o Gazeta Esportiva, o Corinthians vai ganhar. Vai ganhar, é? Gente, é o seguinte. O diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, decidiu seguir no Corinthians e não dar andamento às conversas com o Santos. Ex-jogador do Peixe, Fabinho Soldado foi um dos profissionais procurados pelo clube para substituir Pedro Martins, que pediu demissão. Pelo respeito ao Santos e também à estabilidade política do Corinthians, cujo presidente foi afastado na última segunda-feira, Fabinho Soldado aceitou ouvir o clube da Vila Belmiro. Porém, ao ser bancado no cargo pelo presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, Fabinho decidiu manter seu compromisso com o timão. Ele entende que não seria correto com o clube e a comissão técnica de Dorival Júnior abandonar o trabalho neste momento. Em meio à ampla reformulação promovida pela nova diretoria corintiana, Stabile não apenas manteve Fabinho, mas também decidiu não nomear um diretor executivo estatutário para o departamento, a fim de dar autonomia ao executivo. No Corinthians, desde o início do ano passado, Fabinho Soldado ganhou prestígio pela atuação na janela de transferências do meio do ano passado e por ter ajudado a livrar a equipe do rebaixamento no Brasileirão. Neste ano, ele conquistou o primeiro título pelo clube no Campeonato Paulista.